dia, boa tarde, boa noite, de volta com mais um vídeo. Eu me chamo José Carlos, e de volta com mais um vídeo. E esses vídeos têm o propósito de ajudar você a superar o seu problema emocional e psicológico, ajudar você a entender e compreender mais ou menos de onde vêm esses problemas, né? E esses vídeos eu falo sobre esse assunto porque houve coisas que eu passei, que eu superei, como sensações ruins, como às vezes que eu ia dormir e dormia e acordava com vozes na minha cabeça, às vezes que eu acordava com pesadelo, às vezes que eu ia deitar e a cabeça ficava pesada, aquele barulho, aquela sensação de peso, aquela coisa na mente, sem conseguir relaxar. Às vezes que até mesmo durante o dia eu deitava no sofá e quando eu estava relaxando eu sentia aquela sensação, ia chegando, ia tomando conta e parecia que ia dar era uma coisa me sufocando, me tomando o meu corpo. Então houve isso referente às sensações, né? E também os pensamentos, as lembranças. Então foram momentos difíceis para mim, mas eu superei esses problemas. Então depois que eu superei esses problemas, eu tenho procurado ajudar as pessoas a superar esses problemas e justamente porque eu mudei a minha maneira de ver, de acreditar, a maneira de ver, de enxergar. Então, é dessa forma que você também vai superar os seus problemas. Porque se até o momento você não sabe de onde vem os problemas, você não entende por que você passa por isso, e você conversa com as pessoas e elas não entendem, não compreendem, não tem uma explicação, apenas dizem que é coisa da sua cabeça, que é besteira, é frescura, essa coisa toda que você ouve e que fala que você é um maluco, é um doido, enfim, uma louca, ou até dizem que é espiritual e etc. Então, as pessoas não compreendem porque elas não passaram por isso. Porque cada pessoa tem um certo tipo de problema, vamos dizer dessa forma, mas isso é outro assunto. Então, uma pessoa que não está passando pelo seu problema, ela não vai conseguir entender o seu problema, mas só entende o seu problema quem tem o mesmo problema que você. Agora, melhor ainda é se a pessoa disser: não, eu tive esse problema, superei esse problema e quero passar para você a maneira de você superar esse problema. Então, isso é importante. Isso é muito importante. Então, nesse vídeo, eu quero... esses vídeos são postados com esse propósito. Porque foram experiências que eu tive e depois que eu fui curado disso, eu então resolvi compartilhar, né, da alegria de viver, do prazer de viver, depois de ter superado tudo isso. Então minha vida mudou e agora sim eu posso dizer que eu tenho vida realmente depois que eu superei todos esses problemas. Então esse vídeo é especialmente para ajudar você nesse sentido. Mas eu quero em especial falar agora sobre aqueles pensamentos ruins, aquelas lembranças ruins, sabe? Aquelas lembranças ruins, aqueles pensamentos ruins, aquelas vozes na cabeça ruins, aqueles palavrões que vêm na sua cabeça ruins. Você sabe de onde eles vêm? Você entende o porquê você tem eles na sua mente? Bom, você pode fazer um teste. Você mesmo vai fazer um teste. Agora, você vai precisar ver o seguinte. Veja bem, você já fez de tudo, não já fez de tudo? Eu já fiz de tudo, já fui de todo que é lugar, não, ninguém me explica, ninguém me ajuda. Já fez? Pronto, então agora você fez tudo aquilo que disseram para você fazer. Tudo aquilo que como falaram para você fazer, para você agir, e você não superou. Então agora você vai fazer uma última tentativa, só que diferente. Você vai acreditar, só isso. Olha, você vai acreditar. Acredite que é verdade. Os pensamentos ruins, as lembranças ruins, obscenas, pornografia, o que vem na sua cabeça do nada, surge do nada, aquelas palavrões que surgem na sua cabeça do nada, aquele xingamento, acredite,
são coisas, são apenas lembranças, certo? São só lembranças. Mas por que você tem medo? Porque você não lembra aonde viu aquilo, aonde você ouviu aqueles palavrões, aonde você viu aquela imagem que vem. E você não lembra porque a voz que vem, aquele palavrão que vem com um tom de voz. Todo mundo sabe disso, que vem com um tom de voz. Pode vir com um tom de voz gritando, né? Um exemplo, vou dizer uma palavra boba, mas não vou dizer um palavrão, mas digamos que vem uma palavra assim, droga! Pode vir, tô dizendo uma palavra simples, mas pode vir um palavrão, né? Droga! Ou pode vir droga! Ou pode vir droga! Ou pode vir simplesmente que droga! Estou dando só um exemplo. Então você, digamos que você está simplesmente assim, sentado, sentada, relaxando, tranquilo, ou orando, ou rezando, ou no trabalho, ou lendo um livro, ou no computador, e vem aquela, ou deitado para dormir, ou cochilando, e vem essa voz, essa palavrão. Não tenha medo, não se preocupe, não tenha medo, acredite. Aí, isso você ouviu em algum lugar. Vem aquela imagem obscena, ruim, e fazer medo. Tá chovendo agora, acho que vai atrapalhar um pouquinho, se vai vir muito alto. Eu vou colocar aqui mais alto. Acredite, você viu isso, ou ouviu isso em algum lugar, tá bom? Somente isso. Agora, como você não lembra, repare só, você não lembra quando você ouviu, onde você viu. Só que você, antes disso, você foi ensinado que existe espíritos à sua volta, que existe espíritos que fazem as pessoas verem e ouvirem coisas. Então, por isso que você, como você não sabe onde viu isso e onde ouviu, você não lembra, então já desperta em você a crença que você acredita que existe espíritos que fazem você, alguma coisa espiritual, bruxaria, algo assim, que faz você ver, ouvir coisas, ou sentir coisas, esse tipo de coisa. Então, na realidade, são apenas lembranças do que você viu e ouviu. Então, você não precisa ter medo. Mas como você não consegue lembrar, então você tem medo. Então, você acreditando no que eu estou falando, você simplesmente, quando surgir isso que lhe incomoda, sejam os pensamentos, sejam vozes, sejam lembranças, palavrões, você simplesmente vai agir da seguinte forma, certo? Você vai apenas acreditar que isso não é nada complicado, não é nada de bicho de sete cabeças. Isso são coisas que você viu ou ouviu em algum lugar. Você vai acreditar desse jeito. E aí você vai ficar tentando lembrar, tá bom? Você vai ficar tentando lembrar. Você vai ficar tentando lembrar o que você viu hoje na TV, na internet, o que você viu hoje no filme, na novela, onde você vai ficar tentando lembrar. Fique tentando lembrar. Talvez você não vai lembrar, talvez você não lembra porque é um pouco complicado de você lembrar, porque como eu já falei em alguns vídeos, às vezes, por exemplo, repare só, você lembra de um fone, né? Lembra de um fone. Repare só como é interessante isso. Vou dar um pequeno exemplo. Você lembra do fone. Digamos que você veio uma música, dá um pequeno exemplo na sua cabeça, uma música de pornografia, ou uma música que causa medo, ou uma melodia, uma letra de uma música que causa medo. Aí você fica tentando lembrar onde você ouviu isso. Onde foi que eu ouvi isso hoje? Eu ouvi isso em algum... Deixa eu tentar lembrar, deixa eu ver se eu consigo lembrar. Aí digamos que vem na sua cabeça apenas um fone. Vem apenas um fone, onde você... um fone, a lembrança de um fone, você usando o fone. Mas aí você lembra que você estava apenas com o fone e com o pendrive, onde na sua...
naquele pendrive tinha apenas, naquele cartão de memória tinha apenas as músicas que você conhece. Mas só que você precisa, é interessante isso, você precisa saber o seguinte, que um fone, ele pode ser colocado na TV, ele pode ser colocado no computador, ele pode ser colocado no rádio, ele pode ser colocado em vários lugares. Então, veja como, às vezes você ouviu essa música, um exemplo, a letra dessa música que veio, uma frase da música, pode vir uma frase apenas, uma frase como uma canção, você ouviu isso no computador, certo? Mas talvez você tenha visto isso há dias atrás, há semanas, há meses atrás. Então, você lembra de um fone, mas você talvez não lembre que não consegue lembrar que o fone também se conecta no computador e o computador também se conecta no fone e vice-versa. Então, uma coisa está associada à outra. Então, às vezes você não vai lembrar, fica difícil de lembrar porque as coisas, as palavras são derivadas umas das outras, certo? As palavras, as coisas se associam, uma se associa à outra. Então, às vezes você não consegue lembrar por isso, mas se você se esforçar e não tenha medo, acredite, apenas acredite que esses pensamentos, essas palavras ruins, essas lembranças ruins que vêm na sua cabeça, xingamento, o que seja, palavra que for, são apenas lembranças que você viu e ouviu em algum lugar. Então, procure lembrar. O que foi que você, se veio, por exemplo, um palavrão, então você vai ficar tentando lembrar, se tentando lembrar de alguém com quem você conversou hoje, o que você ouviu hoje, você vai ficar tentando lembrar. Você talvez não vai conseguir lembrar daquilo exato, mas você vai lembrar que faz um sentido, que há um sentido. Como uma vez eu falei aqui uma vez num vídeo que eu postei, não aqui, mas no YouTube, eu falei sobre isso, que uma vez eu lembro que eu tive um sonho, que eu via uma pessoa morrendo perto de mim, assim, né? E a pessoa era uma pessoa errada, que não, eu lembro que eu sonhei com a pessoa e ela não morria na minha frente, ela saía de perto de mim e depois eu vi ela sendo recebendo um tiro, né? E ela morria. Então eu dizia, olha, aí eu dizia no sonho, eu dizia assim, olha, tá vendo? Se ela estivesse perto de mim, eu poderia até ter morrido com ela e eu acho que essa pessoa ela fez alguma coisa errada aí. Então eu acordei assim e fiquei, mas não sei quem era no sonho. E depois eu fiquei tentando lembrar por que eu sonhei aquilo. Então, por insistência minha, tentando lembrar, eu acabei lembrando que algumas vezes eu dizia para o pessoal que eu tinha uma lan house, eu dizia, olha, é o seguinte, é bom evitar você, é bom você ver com quem você anda, porque às vezes a pessoa com quem você anda pode estar marcada para morrer e você não sabe, você pode estar perto e ser atingida, ser morta ou enfim, ou ser como testemunha, e para não ser testemunha você pode até ser morta. Então eu lembrei disso, então eu me esforcei. Então quando eu me esforcei e lembrei disso, eu perdi o medo daquele sonho, daquele pesadelo, daquela coisa que eu tive. Eu já não tive medo. Então dessa forma eu fui aprendendo a encarar. Então tudo que você imaginar, ó, teve um sonho ruim, um pesadelo, tenha certeza que você comentou com alguém ou ouviu sobre isso no seu dia a dia. E você pode às vezes ter falado isso há 2, 3 dias atrás, você vai sonhar hoje, você vai pensar hoje, entendeu? Então é esse tipo de coisa. Então você precisa fazer dessa forma e você sabe que faz sentido, porque não tem como você lembrar de algo, vir algo na sua cabeça se você nunca viu e nem ouviu. Se alguém disser assim, olha fulano, você lembra daquele lugar? Se você nunca foi, você não vai lembrar. Mas lembre-se também que mesmo que você não tenha ido naquele lugar, a sua mente ela vai tentar imaginar. Automaticamente sua cabeça fica tentando imaginar como é o lugar. E ela, incrível que pareça, ela faz uma
associação com outro lugar. É como que ela criasse um cenário que já existe naquele cenário, com aquele cenário que você nunca viu na sua vida. Então veja que involuntariamente sua mente quer trabalhar sozinha. E você imagine se a nossa mente, quando estamos acordados, ela quer imaginar, quer trabalhar sozinha, então quando estamos dormindo, ela continua trabalhando sozinha com as informações que estão nela. Então por isso que tem sonhos e pesadelos. Então também essa questão de sonhos, interpretação de sonhos e pesadelos, não tenha medo, são apenas lembranças do seu dia a dia, do seu viver, da sua convivência. Então você precisa enxergar dessa forma. Acredite, e você sabe que faz sentido, porque ninguém pode lembrar de algo que nunca tenha visto, e nem lembrar também do que nunca tenha ouvido. Não existe como, não existe possibilidade alguma. E talvez você já até imaginou como seria, mas quando você chegar lá é totalmente diferente o lugar, muito diferente, muito diferente do que você imaginou como seria. Se alguém falar, olha, eu fui ontem em uma praia, aquela praia lá maravilhosa. Ora, você não sabe como, mas você tenta imaginar uma praia que você já viu. A sua cabeça pega aquela praia que você já viu e constrói um cenário, ou um cenário em outra praia onde você nunca teve. Então é assim que a mente funciona. Então tudo que vem na sua cabeça, acredite, você viu, você ouviu em algum lugar. Não tem como, não existe possibilidade nenhuma, tá bom? Então fique tranquilo, fique tranquila, acalme-se, acredite que é assim, acredite, porque é dessa forma. Você não já acreditou em várias coisas, em várias pessoas, em várias explicações? Alguma delas funcionou? Não, porque se tivesse funcionado você não estaria aqui procurando ajuda neste vídeo. Então faça isso que eu estou falando e você vai ver que são coisas bobas, coisas tão bobas que basta você acreditar realmente que é isso mesmo, você já vai sentir um grande alívio. E quando você acreditar que não existe essa coisa de espírito colocar pensamentos ruins, fazer você ter vontade estranhos, desejos estranhos, pensamentos estranhos, sensações estranhas. Quando você acreditar realmente que não existe isso, não existe essa possibilidade, então você vai ver mais ainda coisas maravilhosas acontecendo na sua vida, coisas maravilhosas que Deus já nos deu, mas que nos foram tiradas através das palavras desse mundo, do conhecimento desse mundo, do conhecimento dos homens, tá bom? Então fique com Deus, até o próximo vídeo, e eu espero que esse vídeo possa lhe ajudar e fazer você entender que parando, raciocinando, analisando, pensando, acreditando, é que você vai fazer a sua vida, você vai ter vida ou você vai sofrer na vida. Então tudo depende de você, é você apenas acreditar ou desacreditar. Acreditar no que realmente faz sentido e desacreditar daquilo que alguém lhe fala e você acredita e não resolve a sua vida, mas ao contrário, faz mais ainda a sua vida piorar. Então desacredite disso e acredite no que eu acabei de falar, porque há um sentido, há uma lógica, e você sabe que ninguém lembra do que nunca viu e nunca ouviu. Isso é verdade? Sim, é verdade. Então o que você está vendo na sua cabeça não são lembranças? São lembranças. Se você de repente olhar para o seu computador, você vai lembrar de alguma coisa? Sim, vou lembrar de alguma coisa. Como por exemplo, eu olhei agora, falei, olhei, lembrei do meu Facebook. Tá bom. Então, se você olhar para o seu fone, você vai lembrar de alguma coisa? Sim, vou lembrar. Eu lembrei agora de um radinho que eu tenho aí e que eu não ouço mais, né? Eu coloco muito fone nele. Tá bom? Então, faça outro teste. Você vai olhar para a parede e vai lembrar de quê? Eu lembrei que eu tenho que pintar essa parede, tá vendo? Então, você olha para um lugar, você lembra de algo, automaticamente vem uma lembrança. Você olha para a janela,
Olha para a janela. Pronto, veio uma lembrança que eu tenho que colocar uma grade na janela na outra casa. Então, assim, cada coisa que você olha, cada coisa que você vê, mexe com você, traz uma lembrança, tá bom? Então, se é uma lembrança, não tem que ter medo. Ah, eu não tenho que ter medo. Eu já falei que às vezes se você observa, se o seu problema é mais quando você está em casa, então é porque o ambiente, ou alguns objetos, ou os objetos da sua casa, fazem você lembrar disso. Mas por você acreditar que pode ser algo espiritual, algo ruim na sua vida, uma bruxaria, um feitiço, algum espírito, então por isso que você ficou preso nessa dificuldade, e aí é que vem as sensações ruins, porque as sensações ruins, elas vêm, sabe de onde? Da crença de espíritos, da crença de coisas ruins. Eu já falei também sobre isso. Talvez você não acredite que o seu problema é espiritual, e tá certo assim. Mas a questão é que às vezes você acredita que existe coisa espiritual que faz as pessoas sofrerem na vida. Então, essa é a dificuldade. Você não acredita que você tem algumas coisas espiritual, mas a questão é que você acredita em coisas espirituais. Então, uma coisa está associada à outra, lembra? Uma coisa está associada à outra. Tá bom? Então, por isso que há essa dificuldade da pessoa se livrar de problema emocional e psicológico. Mas é desacreditando de todas essas coisas e analisando e vendo o que faz sentido que você vai mudando a sua vida, tá bom? Então fique com Deus, até o próximo vídeo, porque esse vídeo já falei demais, tá bom? Tchau, tchau, um forte abraço.